Olá, amigos, boa noite a todos. Nós aqui estamos nesta quarta-feira para mais um estudo e trazemos aqui para a nossa compreensão, para nos ajudar na nossa vida, na mudança de nossa conduta, que é o objetivo maior da nossa existência. Para isso que nós viemos, reencarnamos, para mudança íntima, porque só assim alcançamos aí a condição evolutiva melhor. Se formos analisar friamente, todo o objetivo da vida é esse, é melhorarmos a cada vez mais. E nosso trabalho na quarta-feira é com essa tentativa de trazer um estudo mais específico, detalhado, para que possamos refletir com maior segurança em torno dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Primeiro aí o nosso WhatsApp, importante, para que a gente possa ter em mãos, encaminhando principalmente os nomes para tratamento, não só para a nossa oração final do estudo, ao final do estudo, como encaminhamos para a nossa instituição que funciona toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4. Aí o nosso Instagram também, para que vocês possam estar divulgando, curtindo, compartilhando. É uma maneira que nós temos aí de contribuir com a doutrina espírita e com o trabalho que nós realizamos. Ao final, nós vamos encerrar com a oração voltada para o irmão mandar os nomes para tratamento e vamos rapidamente mostrar aí o trabalho social que nós desenvolvemos e que toda semana lançamos aqui fazendo uma campanha para que a gente possa dar sequência ao atendimento às famílias carentes. Sempre nós lemos um trecho do Evangelho, sempre que é possível, lemos um trecho do Evangelho, fazemos a nossa oração inicial e em seguida voltamos e damos sequência aí ao nosso estudo. O tema de hoje é a parábola do semeador, tão conhecida, e que nós pegamos um texto de Emmanuel, onde ele pega um versículo para que possamos analisar, lógico, ligado a nós, tão importante para a nossa reflexão. Vamos colocar na tela para vocês, para que acompanhemos juntos. A parábola do semeador. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e, nascida,
secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa passagem está em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 8. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e rogamos, Senhor, tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para a nossa noite de tratamento, de estudos, de compreensão dos teus ensinamentos na palavra amiga dos Espíritos. Permita que ao findar do nosso estudo possamos ter uma compreensão tão importante para a nossa meditação, então, buscando colocar em prática para o nosso crescimento. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, muito bem. Essa passagem de Lucas, ela é especial, ela é diferenciada. E essa passagem da parábola do semeador é impressionante, eu gosto muito, porque na sequência nós lemos aí os versículos do capítulo 8, os versículos 4 a 8. Muito interessante que na sequência, que nós vamos mostrar aqui, do versículo 9 até o 15, você vai ter a explicação dessa parábola. E depois nós vamos completar com um versículo que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele analisa espetacular, que está lá na lição número 124. Então, Emmanuel faz um estudo muito interessante que tem a ver conosco, naturalmente, o versículo que ele escolhe, e nós vamos então dar uma analisada aqui. Nós vamos projetar para vocês agora a partir do versículo 9. Olha que interessante. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Essa parábola do semeador, ele no momento, os discípulos não pegaram, não entenderam e questionaram para Jesus, né? Que parábola é esta? E ele vai e prossegue. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Lembrando, não é, gente, que essa explicação que ele dá para mostrar para nós que precisamos de amadurecimento aqui nesse versículo anterior. E precisamos de amadurecimento para poder entender. Por isso que a parábola é eterna. Em todos os tempos, ela é presente, ela é atual. Por isso que chama parábola, porque precisamos interpretá-la no seu devido tempo, de acordo com a nossa compreensão. Por isso que ele fala, projeta aí: a vós vos é dado conhecer os mistérios no reino de Deus, mas aos outros por parábolas, porque eles tinham as orientações na fonte, que é Jesus, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Ou seja, precisa de amadurecimento no seu devido momento. Por isso que a parábola, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo com outras visões. Porque sempre ela vai ser atual. Ela sempre vai estar presente, importante e necessária para todos nós. E ele vai e prossegue. E esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha a explicação que ele dá. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria, mas como não tem raiz, presta atenção nessa. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvem. Ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Olha que espetáculo. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Finaliza. E a que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Está aí os versículos de 9 a 15. Lógico que ao longo da existência, dos processos evolutivos, nós vamos nos encaixando em determinado momento e fase da semente e das consequências da produção dessa semente. Então é um trabalho paulatino que, à medida que vamos evoluindo, vamos também mudando de estágio. Lembrando que, necessariamente, todos nós não estamos num ponto só. Depende de cada um, depende da compreensão, da vivência de cada um de nós em relação aos ensinamentos divinos. Mas é muito interessante porque Emmanuel vai pegar o versículo 13, que nós vamos repetir aqui, que é a abertura da lição lá do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos projetar para vocês e repetir na palavra de Emmanuel o versículo 13, no qual ele faz uma abordagem espetacular e lembra, não é, gente? Sempre que temos oportunidade de falar aqui, se não nos encaixássemos, principalmente nessa escolha de Emmanuel, não teria sentido ele nos trazer essa lição. Então nós nos enquadramos naturalmente nessa passagem, por isso ele nos traz a orientação. E não perde o raciocínio de que, à medida que vamos evoluindo, nós vamos mudando de estágios. Não só da passagem colocada, mas da compreensão dessa passagem. Que a nossa mente vai dilatando no campo superior, no sentido mais amplo, vamos então tendo uma compreensão mais próxima do plano maior da vida. Então Emmanuel, de novo, ele reserva para nós o versículo 13. E ele intitula lá Firmeza de Fé. Firmeza de Fé. E fala, escolhe, né, o versículo 13. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Olha só quantos de nós não ouvimos os ensinamentos, chegamos a advertir o outro de questões evangélicas ou mesmo da compreensão que a doutrina espírita nos traz das explicações da passagem. Mas muitas das vezes somos essa semente entre as pedras, porque não temos raízes, não se enraiza e perdemos para a tentação. E sempre falamos aqui, e nós já fizemos um estudo específico sobre a tentação. Ele fala, na época da tentação se desviam. Então você vê que não é à toa que Emmanuel escolhe esse versículo. Essa semente que caiu entre as pedras, porque não vai enraizar. Então nos empolgamos no primeiro momento com as explicações, com as revelações, mas na hora que vem a tentação para nos testar, nós fraquejamos. Então a sabedoria de Emmanuel é extraordinária ao nos trazer a escolha desse versículo.
E ele então prossegue na lição, nos dando uma verdadeira aula para que possamos refletir e raciocinarmos naquilo que temos feito, das revelações que temos recebido. Ele fala: a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. Emmanuel está colocando que não temos que desprezar a pedra, porque a parábola é simbólica, é para um entendimento espiritual mais amplo, dentro da explicação divina, dentro do espírito da letra. Não ficarmos presos à letra simplesmente no campo material. Por isso ele fala que às vezes Jesus se referia à pedra como o próprio Pedro, rocha viva da fé, pela importância que Pedro teve em relação à sua missão, ao trabalho de sequência dos ensinamentos evangélicos. E ele vai falar de Lucas e fala assim em relação ao seu evangelho. O evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Clareza maior, impossível. Ele falando de novo das tentações. E esse que caem sobre a pedra somos nós. Lembra que a semente é um ensinamento divino. É a palavra de Deus. E nós somos esses. Como Lucas fala, né? Olha lá. Fala-nos daqueles que estão sobre pedra. Que é o nosso caso. Os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. O fato de estarmos sobre a pedra não tem como enraizar esses ensinamentos. Emmanuel já nos classifica dentro de uma personalidade onde as tentações vão vencer. Porque nós não temos como fazer com que os ensinamentos divinos, as sementes, se enraizem. Tenham firmeza. E ele fala: não são poucos os que entranham essa promessa de tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Muitos de nós não abrimos a nossa mente, o nosso campo, na compreensão de que essas tentações são importantíssimas para nosso crescimento espiritual. Não tem como avançarmos, não tem como testarmos a nós mesmos sem as provocações da vida, as provações, as expiações, que são essas tentações, para provarmos que superamos, que conseguimos vencer os defeitos que ainda pairam no nosso campo existencial. Ele fala que essas tentações devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Tem que ter as provocações,
Temos que ter as tentações. Busque lá na pesquisa no YouTube, quando você colocar lá GER Sobradinho, que é a maneira que você conecta conosco aqui na quarta-feira, para cair no canal e estudarmos juntos, digita lá tentações, que você vai ver a aula, o estudo que nós fizemos sobre esse tema. Para que a gente valorize, lembra, não é à toa, nós já falamos isso aqui, não é por acaso, não é à toa que nós estamos na trajetória que nós estamos, que nós estamos na vida que nós estamos, que nós estamos sofrendo processos provacionais, reencarnatórios, não é à toa, meus irmãos. Estamos num caminho certo, estamos no lugar certo, estamos sofrendo as tentações que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Muitas das vezes reclamamos do lugar que nos encontramos. Olha o que Emmanuel fala em relação ao ambiente familiar, só para a gente ter ideia. Na organização doméstica, na nossa casa, na nossa constituição familiar, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Todos nós estamos numa trajetória espiritual. Nós estamos preparando um estudo aí que nós vamos apresentar, onde a espiritualidade fala, está com um problema, resolva sozinho, não busque a ajuda dos outros. Nós vamos trazer o texto aqui para vocês verem. Então, a ternura excessiva, demasiada, é imprópria, é inadequada para o crescimento do espírito em processo evolutivo. São palavras de Emmanuel. Que necessita, vamos pôr aí, olha, é forte isso aqui. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos. Ponto. É um fato. Mas a demasia de ternura é imprópria no tempo que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Olha que interessante. Olha a visão que Emmanuel nos traz da nossa postura. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Olha a grandeza dessas palavras de Emmanuel. A vida, a espiritualidade age assim conosco. A vida age assim. Por que nós vamos agir diferente? E ele prossegue. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Olha que coisa interessante. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, na época das tentações, quando for provocado, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Temos, por esforço próprio, buscar criar bases seguras, sair desse estado de pedra, onde a palavra divina não penetra, porque buscamos apoio nos outros, enquanto temos que buscar esforço em nós mesmos. Sempre foi claro para nós de que a espiritualidade superior está sempre a postos para nos ajudar. Sempre. Isso foi claro.
mas eles não vão agir por nós. Nós temos que tomar iniciativas. Nós temos que buscar esse esforço de aperfeiçoamento, de iluminação interior. Olha o que ele fala aí no finalzinho desse trecho. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. E isso é feito por nós mesmos. Não pela espiritualidade, não pelos outros. Ter um apoio, um acompanhamento, é lógico, sempre teremos, inclusive com a espiritualidade. Mas não podem agir por nós. Ninguém pode agir por nós no nosso crescimento espiritual. Temos que buscar por esforço próprio. Nós temos que encontrar ambientes onde a palavra divina fixe, que é o ambiente íntimo, interior. Não deixar que essas sementes caem em pedras e não penetrem os ensinamentos divinos. E na primeira tentação fraquejamos, caímos. Não aproveitamos essa bondade divina permanente, mas que não age por nós. Porque isso é nossa função. Então Emmanuel está sendo muito claro nessas colocações. Não que devemos recusar a ajuda dos outros, não é isso. Porque os ensinamentos do mestre é um dos recursos que nós recebemos. Mas por si só, sem a nossa ação iniciativa, não vai surtir efeito. Vai cair na pedra e não vai criar raiz. É isso. E temos que fazer esse movimento. E ele completa a lição de maneira espetacular. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. É nós. Tudo que recebermos da providência divina, das pessoas que nos buscam, estamos preparando o estudo também. Não sabemos o nome ainda do estudo, mas lá tem um texto que fala que Deus nos ajuda nos passos de outras pessoas. Então ajuda sempre vamos ter, de várias maneiras. Não é só a espiritualidade diretamente, mas ela encaminha aqueles que estão do nosso lado nos dando apoio, ou nos convida a dar apoio a alguém que necessita. Mas nunca vamos agir pelo outro, não tem como. Então a passagem do Evangelho, na escolha de Emmanuel, naquele versículo 13, é sobre nós. Está falando de nós. E recebemos tanto da palavra de Deus, tanta semente. Mas insistimos em estarmos na pedra. E não deixamos que esses ensinamentos, essa semente divina, penetre em nós, criando raízes firmes para as tentações, os vendavais da vida, possamos estar preparados, cumprindo a missão, determinada pelo plano maior da vida, para as nossas tarefas, que é o nosso programa reencarnatório, no qual as expiações, as provações, as tentações fazem parte da nossa existência, do nosso aprendizado. São lições imprescindíveis, são experiências importantíssimas para o nosso crescimento. Que as bênçãos divinas permaneçam conosco agora e sempre. Convidamos a todos a fazermos a oração em favor dos nossos irmãos e mandar os seus nomes para tratamento. Amado Mestre querido, te agradecemos, Senhor,
pelas lições, pelos ensinamentos que a espiritualidade sempre nos traz, clareando cada vez mais as tuas passagens evangélicas. Essas bênçãos que nos envolvem nesse momento possa se estender a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e para todos os lares sofredores, aos encarnados e desencarnados, que o manto maior de Mãe Maria Santíssima, que sempre é encaminhada e distribuída, direcionada pela sua caravana, várias caravanas ligadas ao seu trabalho, sobre a responsabilidade da sua mensageira Celina, possa se espalhar para todos aqueles que estão necessitados do teu amor, da tua luz. Pai de infinita bondade, obrigado pela noite de estudo, pelo tratamento realizado. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos envolva na sua luz, e todos os nossos lares possam ser visitados, para que nossos familiares, as nossas casas, os nossos lares possam estar edificados em bases seguras e que essas luzes fortifiquem a cada ambiente nosso, a cada um de nós, principalmente na nossa convivência um para com o outro. Obrigado por tudo, que a tua paz e o amor de Mãe Maria Santíssima, continue a velar por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora nós vamos mostrar rapidamente aqui o trabalho social que é realizado com as distribuições das cesta básicas, está aí os itens que compõem a cesta básica, e também o nosso enxoval, que é o enxoval Mãe Zeferina das mães carentes, né? Que muitas das vezes estão aí prestes a ganhar seus meninos, então elas recebem também não só um kit com esses itens, mas também recebem toda a aula, orientação, tratamento para seus bebês, para elas, para suas famílias. E aqui estão os dados para você poder também contribuir conosco financeiramente. Você pode estar contribuindo com os itens de doação, ou você pode estar doando aí os dados, os financeiros que você puder dar para nós, ou distribuir para os seus amigos. Está aí o QR Code, Pix, os dados bancários, e sem a sua ajuda nós não conseguimos realizar. Estaremos realizando daqui a algumas semanas. Assim que a gente conseguir, nós distribuímos e trazemos a foto aqui para prestar conta para vocês. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine nessa semana, antes aí da semana, e na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um estudo para a nossa apreciação. Curta o nosso vídeo, divulguem, espalhe para os seus amigos, lembrando que não precisa de um link, basta entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho, que automaticamente cai aqui no nosso canal, para que juntos possamos estudar. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e até a quarta-feira que vem. Abraço a todos.